Olá, hoje nós vamos falar do item 8 do edital. O item 8 trata dos regimes de taxa de câmbio e a influência nas transações internacionais. Portanto, nós estamos continuando falando de toda a influência do mercado de câmbio na economia nacional. Nessa aula de hoje, nós vamos estar abordando vários aspectos, mas nós vamos começar sobre o conceito de taxa de câmbio. Primeiro, o que é taxa de câmbio? O que você entende por taxa de câmbio? Na verdade, nada mais é do que o valor de uma moeda em relação a outra. Então, eu posso estar falando da relação do real em relação ao dólar, ou do preço, da relação de preço entre real e dólar, ou de dólar e real. Vocês vão perceber que são duas maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Por exemplo, hoje, vamos supor que o dólar está a R$5. Se o dólar está a R$5, eu posso dizer que R$1 está a 20 centavos de dólar. Concorda? Veja bem, se R$1 equivale a 20 centavos de dólar, é o mesmo que eu dizer que $1 vale R$5. Porque 20 centavos vezes 5 dá 1. Então, nós vamos estar falando desses conceitos para que vocês percebam qual é o conceito adotado aqui no país, mas em outros países o conceito adotado às vezes é o oposto. Portanto, é importante que vocês saibam desses dois conceitos para você não ter dúvida quando nós estivermos falando de taxa de câmbio. Então, nós temos as duas maneiras de definir a taxa de câmbio. A taxa de câmbio direta, que também é chamada de ao incerto, quando o valor da moeda estrangeira para uma unidade da moeda nacional. Então, quando eu digo que R$1 equivale a 20 centavos de dólar, eu estou dizendo que eu estou fazendo referência a uma taxa cambial direta. Mas se eu quiser falar da taxa cambial que é praticada no Brasil, aqui nós praticamos a taxa cambial indireta. Portanto, a taxa cambial indireta é onde o valor da moeda nacional se dá por unidade de moeda estrangeira. Então, quando nós falamos da taxa de câmbio aqui, o que nós falamos? O dólar está R$5. Então, nós estamos falando do valor da moeda nacional por uma unidade do dólar. Nós, quando falamos da taxa de câmbio em relação ao euro, nós falamos assim, um euro custa mais ou menos R$6. Então, eu estou tomando como referência uma unidade da moeda estrangeira em relação a uma quantidade da moeda nacional. Este é o conceito de taxa de câmbio indireta, que é o conceito adotado no Brasil. Tá? Então, tem países que adotam o conceito da taxa cambial direta, mas na prática é a mesma coisa, porque se você refizer a conta da taxa direta, você chega na taxa indireta e vice-versa. Então, fique atento, é um conceito de relevância menor, mas pode surgir essa dúvida durante a prova. No Brasil, nós adotamos hoje o chamado câmbio flutuante, mas é importante que a gente compreenda os diversos regimes ou sistemas cambiais e como isso vai influenciar nas exportações, nas importações ou, de uma maneira mais ampla, nas relações de comércio exterior e nos investimentos estrangeiros que ocorrem no Brasil ou investimentos de brasileiros em outros países. O regime cambial, ele é super importante e nós vamos estar falando, os dois principais é o câmbio fixo e o câmbio flutuante, mas nós vamos ver mais dois regimes e vamos destacar aqui algumas vantagens e algumas desvantagens de cada um dos regimes. Primeiro, nós vamos falar do câmbio fixo. O câmbio fixo é a fixação do câmbio pelo Banco Central, que vai indicar qual a cotação da moeda para compra e para venda. Vamos imaginar que o Banco Central dissesse assim, $1 é R$4, e que este dólar fosse cravado, fixado como R$4 por um período indeterminado, que poderia ser de 2 meses, 4 meses, 6 meses ou mais. Então, este é o câmbio fixo, quando o Banco Central estabelece qual a taxa de câmbio, tanto para compra quanto para venda. Lembrando que, normalmente, os bancos estabelecem uma pequena diferença de milimétrica entre a taxa de compra e venda para tirar o lucro deles.
Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que a taxa foi fixada, digamos, em R$ 4,00. Na hora de comprar ou de vender, o banco vai tirar o seu ganho ali, cobrando uma pequena diferença. Mas qual que é a vantagem do câmbio fixo? Primeiro, você tem uma estabilidade cambial. Eu não sei se você acompanha, mas o câmbio oscila muito. Muito, muito. Então, se você quer fazer uma viagem para o exterior, por exemplo, daqui a 6 meses, você tem dificuldade de saber quanto você vai gastar, porque você não tem muita perspectiva, você não sabe claramente quanto vai estar o dólar daqui a 6 meses. No regime de câmbio fixo, qual que é a vantagem? Bom, você sabe que você vai viajar para o exterior, se o Banco Central tiver estabelecido uma taxa de câmbio de R$ 4,00, por exemplo, você faz uma estimativa de quanto você vai gastar, de quantos dólares você vai gastar durante essa viagem, converte isso para reais, você consegue planejar o custo dessa viagem de uma maneira muito mais aproximada. E isso acontece no câmbio fixo. Não acontece no sistema cambial brasileiro de hoje, que é o flutuante, que nós vamos falar logo em seguida. Bom, então no câmbio fixo você tem baixa oscilação no valor da moeda. Por que baixa oscilação? Por que eu não destaquei aí nenhuma oscilação? Porque, na verdade, mesmo o câmbio fixo, ele é revisto de tempo em tempo. Então, quem é responsável pela política cambial, que é o Banco Central do Brasil, ele pode fixar esse câmbio hoje a 4, mas daqui a uns meses ele fala assim, não, a partir de hoje é 4,20. Então, ele fixou a 4,20 e é uma taxa que vai valer por alguns meses subsequentes. Então, o câmbio fixo, ele não é eterno. Normalmente, mesmo os regimes de câmbio fixos, eles são corrigidos de tempo em tempo. Bom, então qual que é a desvantagem do câmbio fixo? Isso é muito importante que vocês percebam isso. O país vai gastar sua reserva na manutenção do valor da moeda. Vamos imaginar que o dólar seja R$ 4,00, neste exemplo anterior. Você que está planejando viajar para o exterior, se o dólar estiver a 5 como é hoje, ou a 4, qual a tendência natural? A tendência natural é que você viaje com mais frequência se você tiver o câmbio fixado em R$ 4,00. Por quê? Porque você vai gastar menos. Portanto, quando um Banco Central estabelece uma política cambial cujo sistema, cujo regime é de câmbio fixo, você tende a gastar as reservas do país para você fazer viagens. Mas vamos fazer uma reflexão agora do ponto de vista das importações e exportações. Para você que não sabe, importar é comprar mercadoria de outros países. Exportar é vender mercadorias para outros países. Então vamos supor que você é uma empresa importadora. Se você é uma empresa importadora, ou seja, se você compra mercadoria de outros países, se o dólar tiver a R$ 5,00, é natural, ao invés de... Se o dólar está a R$ 4,00, como eu coloquei anteriormente o câmbio fixo, você tende a comprar mais do que se o dólar for a R$ 5,00. Então, quando você fixa o dólar em R$ 4,00, existe um impacto nas importações. Ou seja, as pessoas fazem mais compra no exterior, porque relativamente o preço lá fora fica mais barato do que aqui. Portanto, aí você poderia pensar assim, mas por que não fixar então em R$ 6,00? Bom, se você fixar o dólar numa cotação muito alta, você vai favorecer as exportações, certo? Portanto, se o Banco Central fixar hoje o dólar a R$ 6,00, o Brasil vai conseguir exportar muito mais, por quê? Quando o exportador receber o dólar, ele vai converter cada dólar em R$ 6,00. Portanto, vai aumentar a margem de lucro dele. Mas isso no longo prazo vai fazer com que o país também tenha um volume de reservas excessiva e também crie um desequilíbrio, porque reserva também tem custo. Bom, outro tipo de regime cambial que é o praticado hoje no Brasil é o chamado câmbio flutuante. O câmbio flutuante é quando o preço da moeda estrangeira, nós estamos trabalhando aqui quase sempre dando o exemplo do dólar, mas é importante que vocês que vão fazer a prova pensem que isso vale para o euro, isso vale para o iene, vale para a libra, isso vale para o dólar australiano, isso vale para as moedas como um todo.
Portanto, nós no Brasil hoje, o Banco Central do Brasil, pratica o câmbio flutuante. Ele é o regime atual do Brasil e ele varia, o preço da moeda estrangeira, ela varia de acordo com a oferta e a procura. Se houver mais demanda por dólar num determinado momento, o preço dessa moeda tende a subir. Se houver muita oferta, o preço dessa moeda tende a diminuir. Portanto, essa flutuação, ela é consequência do volume de oferta e do volume de demanda. Portanto, ela está sujeita às movimentações do mercado. Existe um tipo de flutuação que é chamado de flutuação suja, é quando o Banco Central fica sistematicamente atuando no mercado de moedas estrangeiras, tá? Então é uma questão conceitual. O mesmo câmbio flutuante, ele não age com essa liberdade total como parece do ponto de vista conceitual, onde a oferta e a demanda é que vai definir o preço. Sistematicamente, vocês vão perceber que o Banco Central adota algum tipo de operação, algum tipo de intervenção. Então, nós estamos mais próximos da flutuação suja do que essa flutuação livre no conceito que foi colocado aqui. Mas, do ponto de vista do diálogo institucional, se você perguntar ao Banco Central do Brasil, ele vai dizer que nós aqui praticamos o câmbio flutuante e não a flutuação suja. Quais as vantagens desse regime cambial? Primeiro, o país não gasta suas reservas para manter a cotação da moeda como é no câmbio fixo que eu citei anteriormente. Ora, se o câmbio é fixo, toda vez que alguém quer comprar o dólar, eu preciso ter o dólar para vender naquele preço. Portanto, eu vou gastando o meu dinheiro. Aqui não. Aqui é o seguinte, quando alguém quer comprar, se eu tenho pouco, eu simplesmente aumento o preço do dólar. Portanto, eu não preciso gastar as minhas reservas. Então, quando você pensa no câmbio flutuante, você tem uma espécie de uma certa proteção nos cofres públicos, porque o Banco Central, sendo o gestor das nossas reservas internacionais, ele não precisa utilizar essas reservas para atender às demandas, às necessidades de demanda e da oferta. Mas a grande desvantagem em relação ao câmbio flutuante é a alta volatilidade. Você sabe o que é volatilidade? Volatilidade nada mais é do que oscilações de preço. Então o dólar hoje está 4, amanhã está 4,20, depois sobe para 4,60, volta a 4,20. Portanto, você tem oscilações sistemáticas no preço da moeda. Então, isso é uma desvantagem, porque você tem mais dificuldade de planejar os seus investimentos, os seus gastos, as suas viagens, se você for fazê-los em moeda estrangeira. E também gera uma certa incerteza no comércio. Imagine você, o plantador de soja aqui da região centro-oeste. O plantador de soja, ele vende no mercado internacional em dólar. Ora, ele tem um custo de produção em reais. Portanto, ele sabe quanto custa a produção dele, mas ele tem uma interrogação enorme. Quanto vai estar o dólar no momento que eu for colocar essa mercadoria no exterior? Porque você tem um intervalo aí entre o plantio e a colheita. Nesse intervalo pode acontecer tudo com a moeda estrangeira. Inclusive, ela pode cair excessivamente de preço e fazer com que a exportação em dólar seja desvantajosa para o produtor de soja. Portanto, essa é uma das desvantagens do regime de câmbio flutuante. Nós temos aqui ainda o chamado regime de câmbio administrado ou mini bandas, o câmbio híbrido e o currency board. Na verdade, eu vou abordar praticamente as mini bandas para que vocês entendam, porque isso já foi adotado no Brasil nos anos de 98 e isso tem vantagens interessantes. Normalmente, a mini banda ou o câmbio administrado ele é utilizado para combater variações inflacionárias, variações bruscas de preço. A gente sabe que o Plano Real, que foi lançado em 1994, ele teve um papel importante no controle inflacionário. E junto ao Plano Real, nós tivemos o estabelecimento de bandas cambiais, que é isso que nós estamos chamando aqui de mini bandas. Veja bem, foi um instrumento criado
para controlar a inflação no país. É uma coisa meio que intermediária entre o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Ou seja, eu permito que o câmbio flutue, mas estabeleço para ele qual o máximo e qual o mínimo. Digamos, se eu estabelecer que o câmbio daqui para frente vai estar entre R$ 5,00 e R$ 5,50, eu estabeleci uma banda de 50 centavos. E o Banco Central vai estar comprando ou vendendo dólar sempre com o intuito de forçar para que o dólar esteja entre esses dois valores, entre R$ 5,00 e R$ 5,50. E estando dentro desse valor, o Banco Central não faz nada. Se o valor subir muito, o Banco Central interfere para fazer com que ele volte para o patamar de R$ 5,50. Um aspecto importante é que normalmente as bandas elas são revistas de tempos em tempos de acordo com a necessidade do país. Então, eu estabeleço uma banda hoje, digamos, entre 5 e 5,50, mas daqui a 2, 3 meses eu vou revisar. Pode ser que daqui a 2 meses eu diga, olha, agora a banda vai ser entre 5,10 e 5,60. Eu desloquei 10 centavos na banda inferior e desloquei também 10 centavos para cima na banda superior. Isso é a gestão, por isso que a gente chama aí de câmbio administrado. Não significa que eu vou estabelecer a mini banda e que ela vai existir para sempre. Isso também vale para o câmbio fixo, como eu te falei anteriormente. Uma das vantagens desse câmbio administrado ou dessas mini bandas é a previsibilidade do mercado. Aí você vai dizer para mim, é uma previsibilidade que está dentro de um arranjo, não é uma previsibilidade exata. Mas eu digo para você, é muito melhor você poder dizer no seu planejamento que o câmbio vai estar entre 5 e 5,50 do que você não saber onde ele vai estar numa determinada data. Portanto, é uma boa previsibilidade, porque se você, por exemplo, é exportador e se o Banco Central estabelece que o câmbio tem um valor mínimo de R$ 5,00, você pode fazer a seguinte conta. Se eu vender a minha soja a R$ 5,00, cobre meus custos e me dá uma margem de lucro satisfatória? Então, quando você estabelece esse piso de R$ 5,00, você pode avaliar se o seu negócio consegue sobreviver e consegue gerar uma margem de lucro satisfatória no piso. Aí você diz para mim, bom, se a R$ 5,00 eu consigo pagar todos os meus custos e ter uma margem de lucro satisfatória, aí você corre para o abraço e diz, bom, se der 5,50, eu vou trocar o meu carro, vou comprar um carro novo, porque o que vier acima de 5 é um lucro adicional que a minha empresa vai ter neste processo de compras e vendas. Bom, é muito importante, e eu de alguma forma abordei isso em alguns tópicos anteriores, que a gente entenda como que a taxa de câmbio influencia nos negócios. Veja bem, gente, se eu sou um produtor de carne, o Brasil é o maior produtor de carne mundial, o maior produtor, o termo mais utilizado hoje é produtor de proteínas. O Brasil é o maior produtor de proteínas. Olha, se eu sou exportador de proteína, se eu sei que o dólar está baixo, eu vou preferir vender no mercado interno, porque às vezes, quando eu converto o dólar por real, o meu faturamento é baixo. Quando o dólar está alto, eu prefiro vender no mercado externo. Vocês devem ter observado recentemente o que aconteceu com o preço do arroz. O preço do arroz, de uma hora para outra, subiu quase 100%. Por quê? Porque o dólar estava relativamente alto e os exportadores aproveitaram o preço do dólar para vender lá fora. Porque se o arroz aqui, digamos, estava a R$10 e o dólar estava a R$5 cada dólar, quando ele vendeu lá fora, ele apurava $2. Mas o que aconteceu com o mercado de arroz? O dólar estava a R$5, mas lá fora ele conseguia vender a $2,50. Então, quando ele vendia lá fora, ao invés dele apurar R$10 como ele apurava aqui, ele apurava R$12,50. Então, nós tivemos um boom de exportação de arroz para a China em especial, mas para diversos países asiáticos, e com a exportação de grande parte do arroz,
sobrou uma quantidade menor para o mercado brasileiro, portanto, o preço interno também subiu e penalizou sobremaneira você que consome muito arroz, que é um dos itens mais importantes na mesa do consumidor brasileiro. Portanto, quando a gente pensa em dólar ou pensa em câmbio, é fundamental que você associe isso aos preços internos, porque o dólar estando num valor muito alto, as exportações sobem, fica uma quantidade de mercadoria menor à disposição de nós aqui no país, consequentemente, uma oferta menor interna faz com que o preço dessas mercadorias suba. Portanto, o câmbio ele faz total diferença no custo transacional do importador e do exportador. Aí eu vou pegar novamente o caso do produtor de soja. O Brasil produz pouquíssimo fertilizante agrícola. A maioria dos insumos agrícolas, eles são importados. Aí você tem este produtor de soja que vai ter que comprar esses fertilizantes lá fora. Ora, se o dólar está alto, significa que quando ele fizer essa compra, o custo para ele é muito mais alto. Então veja bem, o impacto na balança comercial do país do dólar alto é visto imediatamente quando você pega a situação do importador, que vai ter que pagar, desembolsar mais dólares ou mais reais para fazer essa compra no exterior, onerando o custo da produção de soja, fazendo com que na safra seguinte o produtor tenha que repassar esse custo para os preços e, consequentemente, vai onerar o consumidor final. E aí eu digo, normalmente quem paga o preço é o consumidor final. Bom, normalmente a operação é mais vantajosa quando o dólar está baixo para quem? Se o dólar está baixo, quem é o grande beneficiário? É o importador. Então vamos, hoje o dólar, eu não sei o valor do dólar de hoje, mas vamos supor que o dólar esteja a R$5. Se o dólar tivesse a R$4, é como se o importador, para fazer as suas compras no exterior, estivesse economizando 20%, porque a diferença de 5 para 4 é de 20%. Então o importador, ele se beneficia de imediato quando o dólar está baixo. O turista brasileiro é um outro beneficiário, porque viajar para o exterior, do ponto de vista do impacto na questão da moeda, é como se fosse importar. É como se você estivesse comprando um serviço, um lazer no exterior. Portanto, o turista brasileiro que viaja para o exterior, ele é beneficiado com o câmbio baixo. E por último, o brasileiro que investe lá fora. Então nós temos várias empresas brasileiras que investem no exterior. A Petrobras tem vários projetos no exterior. A JBS, que é a nossa maior produtora de proteína, tem vários investimentos no exterior. A Camargo Correia, a Odebrecht, as grandes construtoras também têm projeto no exterior. Esse investidor, quando ele faz negócio lá fora, ele se beneficia se o dólar estiver baixo. Por quê? Porque ele vai ter que comprar dólar para investir lá. E se ele compra ele mais barato, o custo do seu investimento fica menor. Já a operação é mais vantajosa para um grupo de atores quando o dólar está alto. O ator mais importante é o exportador. O exportador adoraria que o dólar tivesse a R$8, R$9. Por quê? Porque se o dólar está alto, está a R$8, R$9, quando ele vende, que ele converte esse dólar na moeda brasileira, ele vai receber este valor de R$8, R$9 ou R$10. Bom, também é exatamente o oposto da situação do dólar baixo. Então, o turista estrangeiro que viaja no Brasil, ele se beneficia do dólar alto, porque ele traz $10 e converte para reais e enche o bolso de dinheiro. Portanto, o turista estrangeiro em viagem para o Brasil é beneficiário e aqueles que vêm investir aqui no país também se beneficiam do dólar alto. Bom, um aspecto importante é que a gente pode associar esse conceito de regimes cambiais nas negociações internacionais, até porque esse tópico do edital fala dos tipos de câmbio e do impacto nos negócios. Por isso eu estou colocando uma certa lupa em alguns tópicos para vocês não errarem de jeito nenhum. O câmbio pode estar em equilíbrio, o câmbio pode estar apreciado ou depreciado.
O que é o câmbio apreciado? Essa palavra apreciada, gente, ela nos confunde. Por isso que eu fiz questão de destacar. O câmbio apreciado é quando a nossa moeda está com elevado poder de compra. Então eu pergunto para vocês, se o dólar está a R$5 e de uma hora para outra ele vai para R$4, qual que é o câmbio mais apreciado? É de 5 ou de 4? É de 4. Por isso que eu estou chamando a atenção desse conceito. Porque a expressão câmbio apreciado está associada à moeda nossa. E se a moeda nossa está com preço forte, que tem um poder de compra alto ou baixo. Então, se eu gasto só R$4 para comprar um dólar, ao invés de gastar 5, quando eu gasto 4, significa que a minha moeda está mais forte, porque eu estou gastando menos reais para comprar um dólar. Então, o câmbio de 4 ele é mais apreciado do câmbio de 5. Não esqueça isso, o termo câmbio apreciado é a moeda nossa apreciada. A nossa moeda tem um maior poder de compra de moeda estrangeira. Este é um erro muito comum. Por isso, como nós trabalhamos com a taxa de câmbio indireta, gera essa confusão. Os outros países que trabalham com câmbio direto, como eu mostrei lá no início, não gera essa confusão, porque a equação da fórmula do câmbio é diferente da nossa. Portanto, é o seguinte, câmbio apreciado significa real apreciado, significa que a moeda nossa está forte. E isso é muito importante. Então, ó, apreciado é quando a nossa moeda está com poder de compra acima do equilíbrio e depreciado quando ocorre o contrário. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, mas espera aí, o que é câmbio de equilíbrio? Não existe um conceito fechado. Podemos dizer que hoje R$5 para a taxa de câmbio é o câmbio de equilíbrio? Ou é 4,50? Ou é 4? Qual é a taxa de câmbio de equilíbrio? Na verdade, os economistas não conseguem chegar a um consenso em relação a qual a taxa de câmbio do equilíbrio. Então, toda vez que surgiu uma questão na prova para retratar essa ideia de câmbio apreciado ou depreciado, é provável que eles usem apenas referenciais conceituais, dizendo assim, está acima do equilíbrio ou abaixo do equilíbrio, sem entrar em detalhe do que significa equilíbrio. Então, ele não vai perguntar na prova ou tentar qualificar o conceito de equilíbrio. Mas se ele estiver comparando com o dólar de equilíbrio, você olha se está acima ou abaixo. Mas está acima ou abaixo o quê? O preço da nossa moeda. Então, se o câmbio é fixo, se nós temos um regime de câmbio fixo, se ele é fixado acima do equilíbrio, aí novamente eu insisto, eu estou usando o termo equilíbrio aqui porque conceitualmente é relevante, mas eu não sei qual é o câmbio de equilíbrio não. Então se o câmbio, o Banco Central fixa o câmbio acima do equilíbrio, o que vai acontecer é que a tendência é que nós tenhamos um aumento das importações de bens e serviços. Se ele fixar abaixo, vai aumentar as nossas exportações. O câmbio flutuante, como nós destacamos anteriormente, ele tem alta volatilidade e ele gera uma incerteza muito comum nos negócios internacionais. Mas, em teoria, o câmbio flutuante converge para o equilíbrio. Ora, se eu estou dizendo que as forças de demanda e de oferta é que vão gerar a taxa de câmbio, eu vou deixar que o mercado, que o volume de negócios entre países é que estabeleça a taxa de câmbio, eu posso dizer que o câmbio flutuante ele tende a convergir para o equilíbrio. Portanto, se houver alguma pergunta dessa na prova, se o mercado de câmbio flutuante, se ele tende a empurrar o câmbio para a taxa de equilíbrio, a resposta é sim. Portanto, é fundamental que vocês entendam esses conceitos, porque são conceitos muito relevantes. Os países estão cada dia mais globalmente internacionalizados, a economia é cada vez mais globalizada, portanto, o comércio de moeda estrangeira está muito presente no nosso dia a dia. E aí você que vai trabalhar no Banco do Brasil vai estar convivendo com essas discussões de negócios internacionais e o câmbio vai estar participando do debate. Portanto, estude bastante
ouça esse vídeo com atenção e faça também pesquisas complementares para que você possa acertar todas as questões sobre esse tema que aparecer na prova. Boa prova e até o próximo vídeo.